Olá amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos em mais uma quarta-feira de estudo, de tratamento, e vamos já dando aqueles avisos corriqueiros do nosso WhatsApp que está aí na tela, nosso Instagram, para que vocês participem, divulguem, né? Convide seus amigos, é importantíssimo, e entrar como você entrou hoje aí, ó. Não precisa de link. No YouTube digita GR Sobradinho, vai cair então na nossa comunicação aqui toda quarta-feira às 20 horas. Esse telefone que funciona só o WhatsApp, você manda aí a comunicação que você quiser em relação a questionamento da instituição, horários, como tem acontecido. Algumas pessoas têm conversado comigo, perguntando dos trabalhos, então é importante divulgar, né? E principalmente, gente, encaminhar nomes para tratamento, principalmente aquelas pessoas que não conseguem frequentar a instituição devido a vários problemas, tá bom? Então é importante isso. No final do nosso estudo, nós fazemos uma oração, principalmente em favor desses nomes encaminhados para tratamento, e esses mesmos nomes nós também levamos para a instituição que funciona fisicamente, presencialmente, toda segunda-feira, às 20 horas, aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. Tá bom? Hoje nós vamos falar da mocidade e da velhice. É um tema interessante, a gente quase não vê por aí, né, esses comentários. E nós então localizamos uma mensagem do livro Correio Fraterno. Essa mensagem é de André Luiz, na lição 17, e ele faz umas observações muito interessantes, né, e que vale a pena a gente estar ouvindo, meditando, refletindo, porque se nós não tivermos na velhice, estamos caminhando para ela. Então é importante a gente ter uma visão ampla para a gente poder entender, né, que nós podemos fazer muito com uma idade avançada. Antes, nós vamos colocar para vocês uma passagem do Evangelho de Paulo, carta de Paulo aos 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Ele fala assim, logo em seguida fazemos a oração e depois voltamos aí com a leitura da mensagem
intitulada Mocidade e Velhice. Pode colocar aí para nós. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a te agradecer, Senhor, pelas bênçãos desse nosso encontro todas as quartas-feiras, te pedindo a proteção, o amparo para todos aqueles que presencialmente, ao vivo, acompanham essa nossa reunião, ou aqueles que visualizam depois, mas pedimos, Senhor, que todos os lares conectados com essa reunião possam receber as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina, que possamos contribuir com a palavra da espiritualidade, que interpreta, traz assuntos, conteúdos ligados aos teus ensinamentos divinos, que possamos contribuir para que esse conteúdo dos Espíritos e do teu Evangelho possa adentrar em nossa mente e que possamos corporificar isso na prática diária de nossas vidas. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, amigos. Esse é um tema muito bacana, interessante, que mocidade e velhice, porque a gente não vê muito, né? E uma mensagem tão bacana de André Luiz, o livro Correio Fraterno, tá bom? É um livro bacana que traz várias mensagens, de vez em quando trazemos alguma para o nosso estudo. Hoje, então, escolhemos Mocidade. Coloca o título de novo aí, Matheus. Mocidade e Velhice. Então, André Luiz faz um estudo, um comentário muito bacana das duas situações aí, em que vale a pena a gente raciocinar. Achei muito proveitoso trazer aqui para a nossa reflexão. Muito bem. Ele começa assim: infância, juventude, madureza e velhice são simples fases da experiência material. Olha que bacana. A vida é essência divina e a juventude é seiva eterna do espírito imperecível. Bacana o que André Luiz vai falar para nós aqui, e é muito legal isso. A juventude é seiva eterna do espírito imperecível. Então essa juventude, ela pode existir, persistir, nos acompanhar, inclusive na velhice. Porque ele vai mostrar para nós aqui que a velhice é uma simples fase da vida e ela é material. Está aqui, ó, experiência material. E espiritualmente, se nós cuidarmos da nossa mente, nós vamos então preservar esse conteúdo e podemos ser úteis, produzir muito, né, nesse estado aí de madureza e de velhice. Aí ele prossegue e fala assim, ó, mocidade da alma, está falando espiritual, mocidade da alma é condição de todas as criaturas, olha só, é condição de todas as criaturas que receberam com a existência o aprendizado sublime em favor da iluminação de si mesmas. Eu adoro esses estudos, André Luiz, Emmanuel, todos os textos que trazemos aqui, eles sempre se referem à nossa iluminação interior. Todos os temas que trazemos aqui, a espiritualidade é sábia demais, para a gente entender que nós não estamos aqui de brincadeira, de passagem aleatória, fortuita, não. Nós estamos aqui sob um princípio espiritual fortíssimo, sério. Nossas vidas são acompanhadas pelos nossos mentores, pelos espíritos que são responsáveis pelo nosso projeto reencarnatório. Quando eu falo responsável, não é que eles vão fazer por nós em termos de conduta, de prática, porque essa reforma interior, essa iluminação interior depende de nós. Nós somos lançados num programa
com a permissão dessa espiritualidade, que programa conosco juntos, antes de reencarnarmos. E cabe a nós executar esse programa. Para isso que nós reencarnamos. Olha que bacana o que André Luiz fala. Mocidade da alma é condição de todas as criaturas que receberam com a existência, com a reencarnação, com o programa reencarnatório, o aprendizado sublime em favor da iluminação de si mesmas. E que acolheram no trabalho incessante do bem o melhor programa de engrandecimento e ascensão da personalidade. Espetáculo! Nós temos condições de evoluir. A nossa vida foi programada para isso. Independe das condições materiais que nós vivemos. Se temos casa, se não temos casa própria. Se temos recursos materiais, se não temos. Todos nós, seja a condição que for, tem recurso financeiro ou não tem, tem amparo da família ou não tem, não importa isso. Porque isso é correspondente à nossa necessidade de passar pelas provações e situações da vida. Todos nós, todas as criaturas, todos, sem exceção, receberam a oportunidade na vida para o progresso espiritual, a ascensão da personalidade. Hoje nós temos, cada encarnação, gente, a gente tem uma personalidade diferente. E são essas personalidades que precisam evoluir, que nós recebemos programas compatíveis às necessidades para isso. Então não temos que reclamar da vida, das nossas condições. Nós temos que ver se nós não estamos de braços cruzados, se nós estamos parados em relação ao programa divino, ou se nós estamos executando. Se nós estamos colocando em prática aquilo que nós prometemos e que a vida está nos dando. As informações, as companhias. Sempre, todos nós, de alguma maneira, recebemos o apoio divino na forma de um parente, de um amigo, de uma instituição, vinculado à nossa crença religiosa. Então nós temos que vigiar se a nossa conduta diária é compatível com esse programa. Porque o programa existe, agora nós temos que acompanhá-lo. E qual é o segredo? Fazer o bem. Fazer o bem incessantemente. Quer ver? Coloca aí, Mateus, de novo. Olha só. Em favor, né, de todo esse trabalho de iluminação de si mesma e que acolheram no trabalho incessante do bem. Trabalho incessante do bem. Esse é o segredo. No trabalho profissional, a gente tem que estar atento, ser útil, fazer o bem. Na instituição religiosa que frequentamos, a gente tem que produzir, fazer o bem. Dentro do lar, nós temos que ser útil. Nós não temos que ser um problema dentro do lar. Na rua, com a vizinhança, nós temos que fazer o bem. Esse é o segredo. Estamos fazendo o bem onde quer que estejamos? Nós estamos sendo útil em todos os momentos e oportunidades da vida? Esse é o segredo de estarmos seguindo o nosso programa reencarnatório. Porque a dia a dia o problema vai surgindo, as situações vão surgindo. Qual tem sido o nosso comportamento? Estamos negativando, estamos revoltados com o que acontece na nossa vida? Com os recursos materiais que nos faltam? Com os recursos avantajados que temos, nós estamos sabendo aplicá-lo?
Nós temos que avaliar isso diariamente, a todo momento, porque a vida vai nos dando os elementos para que a gente coloque em prática os ensinamentos divinos. E isso independe da minha condição material, isso depende do tempo de vida que eu tenho, isso depende do número de participantes no quadro familiar, isso depende de onde eu moro, é onde eu estou. Estou me preparando para dormir e encontrar com um plano espiritual superior? Tenho feito por onde durante o dia? Tenho rezado e me preparado para isso? Durante o dia, quais as práticas de moral que eu tenho exercitado, que eu tenho feito? O que eu tenho pensado durante o dia? Na hora que eu não tenho ninguém, que eu não estou conversando, que eu estou parado fisicamente, qual é o tipo de pensamento que eu tenho? O que eu estou fazendo para poder melhorar meu campo mental? Que tipo de leitura eu tenho feito? Qual a utilidade do tempo que eu estou fazendo? Só depende de nós. O segredo é esse. Trabalho incessante do bem. Onde quer que eu esteja, ou fazendo, ou tarefa, ou função que eu tenha. Esse é o segredo. Se eu estiver fazendo bem, se eu for útil no campo do bem, nas minhas palavras, no meu pensamento, nos meus atos, tenha certeza absoluta que você está praticando o seu programa reencarnatório com êxito. Como que eu estou recebendo as provações da vida? Os compromissos que eu tenho que fazer decisões. Nós temos que avaliar isso diariamente. Não tem outro mecanismo, não tem segredo. Agora ele vai falar da velhice, olha só. Falou da mocidade. Agora olha lá a velhice. A velhice, pois, como índice de senilidade improdutiva, olha só o que ele fala. Senilidade improdutiva ou enfermiça constitui, portanto, apenas um estado provisório da mente que desistiu de aprender e de progredir nos quadros de luta redentora e santificante que o mundo nos oferece. Olha só. Sobre enfermidade, nós já falamos vários temas aqui e sempre voltamos nele com mensagens diferentes. E a palavra dos Espíritos, só para a gente resumir aqui, é que a gente adoece por desequilíbrio mental. A gente não devia estar doente, adoecer. E nós já mostramos estudos aqui, adoeceu, ok. São doenças irreversíveis, ok. Vamos aproveitar agora para melhorar o nosso campo moral. A mente que desistiu de aprender. Quando você está enfermiço, quando você está improdutivo, é porque a sua mente desistiu de avançar e de aprender. Ora, lógico que é um estado provisório. Ou eu reverto isso, ou eu desencarno. Quando eu desencarnar, o quadro muda. Qual o tempo vai depender de cada um. Porque o espírito não é velho, no sentido físico. A nossa mente não para, ela é sempre produtiva. Por isso que o espírito não tem esse negócio de envelhecer e tal, não. Isso é um estado material, humano. O nosso corpo físico que traz isso. Mas a minha mente espiritual, ela não precisa acompanhar o corpo físico nesse sentido de envelhecimento. É o que ele está falando aqui. Por isso que ele fala, põe aí de novo, olha só que bacana isso aqui. A velhice, pois como índice de senilidade improdutiva ou enfermiça, constitui, portanto, apenas um estado provisório da mente,
que desistiu de aprender e de progredir. Aonde? Qual o cenário? Nos quadros de luta redentora e santificante que o mundo nos oferece. O mundo está nos trazendo dia a dia aquilo que a gente precisa, que foi previsto, todos nós sabíamos, que são as contingências da vida, as provações, as expiações, todos os problemas que a gente tem que vivenciar. Qual é o meu comportamento? Como é que a minha mente assimila isso? Qual é a minha produção mental, meu espírito em relação àquilo? Se nós achávamos que a mente, o espírito acompanha o campo físico, nós estamos enganados. Eu posso ter uma debilidade física, mas a minha mente não. Vê o Chico Xavier, por exemplo. Quando ele desencarnou, ainda estava com a mente, né, produtiva. Nas suas últimas períodos de vida, antes dele hospitalizar definitivo até o desencarne, ele produziu mediunicamente. Quantas pessoas nós não conhecemos aí com 80, mais de 90 anos com a mente ativa? Ao passo que outras com menor idade, 70 e poucos anos, já está improdutivo, que é o caso aqui que ele fala. Então isso depende do nosso preparo, da nossa aceitação, da nossa mente. Por isso, gente, que a gente tem que ser dinâmico. O que eu falo como que é dinâmico? Está em atividade o tempo todo, não para. O espírito não descansa, ele não para. Mesmo que meu corpo não obedeça mais os movimentos do espírito, a mente precisa estar ativa para a gente produzir o máximo até o nosso tempo de desencarne. É muito interessante isso, né? Aí ele vai se preparando para nos trazer conclusões. Olha o que ele fala na sequência. Nesse sentido, há jovens no corpo físico, olha só, que revelam avançadas características de senectude, pela ociosidade e rebeldia a que se confinam. Então você vai ter jovem com a mente velha e velhos na indumentária carnal, que ressurgem sempre à maneira de moços invulneráveis, clareando as tarefas de todos, pelo entusiasmo e bondade, valor e alegria com que sabem fortalecer os semelhantes na jornada para frente. Então você às vezes tem jovem que está com a mente velha, e você vai ter velhos com a mente jovem. Isso depende da nossa mente, das condições de vida, de aceitação, de dinâmica, de atividade. Como é importante isso? A gente dá dinâmica na nossa vida. Aí ele fala, ó, vamos colocar aí, Mateus. Se a individualidade e o caráter, olha só, confirmando aquilo que nós estamos falando aqui, ó, se a individualidade e o caráter não depende da roupa, do corpo físico, com que o homem se apresenta na vida social, a veronilidade juvenil e o bom ânimo não se acham escravizados à roupagem transitória. Tá aí, ó. O tipo de roupa no ambiente social é a mesma coisa do espírito em relação ao corpo físico, que é a sua roupa, onde se apresenta. Não está escravizada. Ou seja, espiritualmente nós não precisamos envelhecer como o nosso corpo físico, que é um processo natural. Tá claro aí a explicação, né? Aí ele fala, o jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será o velho de amanhã. E o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será o moço do futuro. Lógico.
Só que o espírito pode produzir muito, fazer muito, independente do período reencarnatório, da fase em que ele se encontra. Então não vamos esquecer, os jovens de hoje será o velho de amanhã. Os velhos de hoje serão os jovens de amanhã. Então os jovens serão os velhos serão os jovens pelo processo reencarnatório. O espírito não tem idade nesse sentido biológico, físico, cronológico, igual a gente tem aqui na Terra em relação ao corpo físico. Aí ele vai falando assim, ó: lembramo-nos, porém, de que a vida é imortal. De que o espiritismo é escola ascendente de progresso e sublimação. De que o evangelho é a luz eterna, em torno da qual nos cabe o dever de estruturar as nossas asas de sabedoria e de amor. Então lembra, essa fase, como ele fala no início, é provisória. Porque pelo mecanismo da vida, a gente envelhece só o corpo físico. Por isso que ele fala, a criança de hoje será o velho de amanhã. O jovem, o novo, o velho de hoje será o jovem de amanhã. O jovem de hoje será o velho de amanhã. Pelo mecanismo da vida, esse processo ocorre com todos nós. E ele conclui assim: e, num abraço compreensivo de verdadeira fraternidade, no círculo das esperanças, dificuldades e aspirações que nos identificam uns com os outros, continuemos trabalhando. Então é muito importante esse trabalho constante no campo do bem. Esse é o segredo, gente. E a vida vai nos chamando à responsabilidade, às decisões, às participações na vida, para que em qualquer instância possamos estar fazendo o bem, possamos estar produzindo. Então vamos avaliar a nossa conduta. É coisa íntima, cada um faz. É um trabalho que não tem como, só nós podemos fazer por nós mesmos. É a nossa conduta, a nossa postura. O que nós podemos melhorar em termos de conduta. O que nós estamos fazendo das nossas ações, das nossas vidas? O que nós estamos produzindo? O que eu estou pensando? Esse é um trabalho dinâmico, constante. Só cabe a nós. É preciso aproveitar a oportunidade. Nós viemos no mundo para isso, para melhorar. Melhorar, aproveitar o tempo, as nossas ações no campo do bem, avaliar o que temos feito com o contato com o nosso próximo. Estamos ajudando ou estamos piorando o outro nas nossas intervenções? Façamos essa avaliação para que saibamos qual a melhor posição na vida que devemos exercer onde quer que esteja, ou seja, naquilo que a vida nos convida a fazer. E que esse trabalho constante no campo do bem possa ser o norte que nós vamos seguir. Qual a nossa orientação? É essa. Aí vamos ajustando na posição da vida que a gente está, nos compromissos que a vida vai nos proporcionando, para que sempre façamos a melhor escolha. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem. Nós agora vamos fazer a oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento, e depois a gente volta para finalizar aqui o nosso trabalho de hoje. Convidamos a todos a pensarmos mais uma vez em Jesus, e vamos pensar também em Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, Mãe de todos os lares, a te rogar, querida Mãe, que as suas mensageiras, sob a coordenação de Celina, sua mensageira divina, com suas caravanas, possa atender a todos os nomes encaminhados para o tratamento dessa semana, bem como os que caminhamos
encaminhamos para o trabalho de segunda-feira. Que os mentores, amigos, a equipe que cuida desse trabalho à distância possa visitar a cada um. E que o seu amor, mãe querida, através de suas mensageiras de luz, possa tocar a cada ser na face da terra ou no plano espiritual que esteja passando por dificuldade, que precisam de orientação, de amparo, de consolo, que de alguma maneira as mensagens divinas de Jesus, nosso amado Mestre, possa chegar e tocar a cada um, possa tocar no coração, e que seu manto de amor possa nos acobertar a todos, trazendo-nos o equilíbrio, a paz e a harmonia de que necessitamos. Principalmente nossos irmãos que estão necessitados desse auxílio, que enviaram os seus nomes e que necessitam tanto desses recursos para fortalecerem seus campos espirituais, a fim de que mais fortes possam vencer as dificuldades da vida, tão necessária ao nosso crescimento espiritual. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos. Nós agora vamos mostrar aí o que toda semana a gente mostra, que é o trabalho social que a gente executa, da nossa cesta básica, o trabalhinho com um enxoval que a gente executa, com os itens que compõem aí nossa cesta básica, nosso enxoval, e aí os dados que você precisa aí para fazer sua doação. Sem sua ajuda é impossível a gente executar essas duas atividades assistenciais da nossa casa, tá bom? Nós queremos agradecer a tua... Deixa eu tirar aqui, que saiu do lugar, pronto. Só para vocês verem, e fica gravado na aula aí, para que vocês possam estar contribuindo da melhor maneira que vocês puderem, tá bom? E divulguem, principalmente. Às vezes nossas condições estão limitadas, vamos divulgar para outras pessoas. Tem muita gente querendo doar e às vezes não confia na instituição, não sabe onde doar. E por isso que a gente sempre deixa aqui e deixa claro para vocês o convite para que todos possam conhecer o nosso trabalho. Nós voltamos com a prática na terça-feira às 18h30 e assim que começar no domingo uma vez no mês, nós vamos divulgar aqui para que vocês possam também estar visitando, ajudando a gente nesse trabalho tão importante com as nossas famílias, tá bom? Um abraço carinhoso, é muito importante você divulgar esse trabalho, dá lá um joinha, curta o nosso vídeo, a fim de que a gente possa contribuir da melhor maneira possível, porque assim nós vamos estar divulgando o nosso trabalho. Tá bom? Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e que quarta-feira que vem nós vamos trazer aí um novo estudo para todos nós, para a nossa meditação e para a nossa reflexão. Um abraço carinhoso a todos. Até lá. Tchau.